meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, não é? Para fazer a nossa troca de mensagens, a nossa troca de carinho, através do canal do YouTube. Então, neste momento, vamos mais uma vez ler o nosso Evangelho, para ver o que nos cai, para nós meditarmos sobre o assunto. Então, estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos caiu do capítulo Amai os seus inimigos, nos caiu o item de número 11, o duelo. Adolfo Bispo de Argel, Marmeide, 1861. Então vamos ler. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem, nem por um instante, do objetivo a ser alcançado. Com o olhar fixo em sua meta, pouca importância dá aos obstáculos e espinho que os ameaçam. Eles apenas o roçam sem ferir, e não os impedem de avançar. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime, e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Como já dizemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Neste caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembrem-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz, de amor, que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. O homem só aceitará disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como prova de coragem física e de desprezo pela própria vida, mas é indiscutivelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. Então, meus irmãos, nos caiu o duelo, não é? Muito importante, como todas as lições do Evangelho, o duelo, ele retrata o homem ainda, aquele homem mais antigo, que não saía de casa sem se ter na sua mente a vingança. Então ele já premeditava o duelo com aquele que tinha lhe ofendido. O perdão era um sentimento que não existia ainda naquela época, não é? E então o homem saía de casa, não dava valor à própria vida. Ele não obedecia às leis que na época eram muito remotas ainda, às leis de Deus, e eles tinham pouca compreensão para isso. Então matar, morrer, para eles era uma coisa simples, normal, porque eles não imaginavam a magnificência do Pai que dava a nós a vida. A vida só o Pai podia tirar, e eles tiravam com a maior naturalidade. Então esse duelo humano de armas, coisa assim, hoje não existe mais. A gente foi evoluindo, o homem foi evoluindo e foi seguindo os ensinamentos do Pai, e hoje ele não duela mais com armas. Mas existe também nos dias de hoje um duelo tão forte quanto de armas, que é o nosso duelo de sentimentos, o duelo da mente, de sentimentos negativos, o duelo que a gente fica muitas das vezes não coloca em prática alguma coisa, mas fica duelando com aquela pessoa, emitindo pensamentos negativos para ela. Esse é o pior duelo que existe,
porque aquela pessoa começa de repente sentir algumas sensações e não sabe que outra mente, por falta de perdão, por um tipo de animosidade, um tipo de incongruência, fica emanando sentimentos negativos. E isso é um duelo. E este duelo a gente tem que combater. Nesses momentos em que nós nos encontramos ainda em confinamento, a gente tem que avaliar todos os nossos sentimentos, avaliar o que está sendo bom para nós, o que nos acrescenta e aquilo que nos deprecia, aquilo que o Pai condena e a gente ainda continua fazendo. Amar os nossos inimigos, como diz ali a lição, é ainda bastante difícil, porque nós ainda somos vaidosos, orgulhosos e achamos que sempre temos razão. A gente não para perceber que muitas das vezes aquele irmão está dando o melhor que ele sabe dar. Ele já está no limite da sua competência. E a gente olha, julga, condena, duela com ele mentalmente, não é? E não nos leva a lugar nenhum, muito antes pelo contrário. Nós contraímos dificuldades, contraímos lutas internas desnecessárias. Porque se nós perdoamos a incongruência do outro conosco, em seguida a gente se sente bem, porque perdoar é como se fosse um bálsamo no nosso coração. Porque Deus nos perdoa, e Ele nos perdoa milhões de vezes. E nos falou perdoar 70 vezes, 7 vezes. E nós não perdoamos muitas das vezes nenhuma vez. Então, que o perdão seja hoje a palavra-chave desse momento, porque estamos tendo a oportunidade de conviver com familiares a quem nós devemos perdoar. Ah, mas eu não vou pedir perdão, porque eu sou tão vaidoso, tão orgulhoso, ele que venha me pedir perdão. Não é assim. Vamos dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. E Deus, na sua misericórdia, nos oportuniza esse momento. Às vezes a gente está com alguma coisa que não está muito bom dentro do nosso coração e se apresenta aquela pessoa numa atitude que nos dá a abertura de pedir perdão. Não é feio, meus irmãos, pedir perdão é um gesto nobre, muito antes, pelo contrário, é um gesto de coragem, de força, de fé, de grandeza espiritual. Porque se nós continuarmos cada um tendo a nossa vaidade, o nosso orgulho e não fazendo exatamente isso aí, vai ser muito pior, porque cada vez a gente vai ficando mais incrustado nesses sentimentos negativos e cada vez vai se tornar mais difícil da gente ter a coragem de abrir o coração e dizer: me perdoa, eu te perdoo. Então, meus irmãos, cada dia é uma experiência nova e nós aprendemos olhando, assistindo a caminhada do outro. Já diz aquele célebre sábio: o sábio aprende com o erro do outro. Então vamos aprender com o erro do outro. Vamos usar isso aí para ser o trampolim para nós nos sentirmos melhores, para nós termos a coragem de agir. Porque o momento é de ação. O momento não é mais de ficarmos parados esperando que a situação se resolva, não. O momento é de ação. Nos pede ação. Nos pede que nós reformulemos os nossos sentimentos. Se estamos num momento em que estamos sozinhos com um familiar ou dois, é porque nos é exigido que estejamos sós para olhar para dentro de nós, olhar, avaliar, ter a certeza do que está servindo naquela caminhada e aquilo que está indo na contramão dos ensinamentos do Mestre. Temos todos os subsídios. Temos o Evangelho, temos literaturas maravilhosas que vão nos aconselhando, que vão entrando dentro de nós, mas nós temos que estar abertos para ouvir, para ler, para entender e para principalmente querer nos melhorar. Não adianta a gente ler, ouvir milhões de palestras se a gente ainda não abriu o coração para querer mudar. Para querer olhar o outro como um irmão de caminhada que está na mesma situação que a gente. E muitas das vezes ele está lutando bravamente para sair daquela situação. E a gente ainda olha e pensa com a gente: ah, não está fazendo nada, se fosse eu faria diferente. Sim, se fosse eu naquela situação, talvez fizesse muito pior.
Então vamos avaliar a nossa caminhada, o nosso entendimento, o quanto nós avançamos ou o quanto nós paramos e vamos tirando proveito daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê com os irmãos que estão caminhando. Mas impreterivelmente agora é a hora, não é? Temos exemplos ao nosso redor, temos tanta gente do bem, só que como o bem não é muito divulgado, a gente acha que o negativo está vencendo. E não está vencendo. Parece num primeiro momento que tudo que é negativo tem mais ibope. E tem mesmo, porque nós na nossa evolução ainda espiritual, a gente ainda valoriza, ainda se lucumbre com o que é negativo, porque nós estamos ainda naquela faixa. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Então vamos fazer acontecer. Vamos fazer o pequenininho, aquilo que não dá ibope, aquilo que a gente pode ajudar e se sentir bem depois de fazer aquele gesto. Um pequeno gesto, meus amados, diante do nosso Pai é um gesto grandioso. Porque o Pai era simples, o nosso Mestre era simples. Naquela simplicidade dele, ele deixou há mais de 2000 anos todos esses ensinamentos que parece que estão sendo escritos hoje. E não. Então vejam bem que maravilha. Vamos agir com simplicidade. Não vamos ficar pensando, mas se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Não. Vamos agir com coração, com simplicidade. Veio o sentimento, vamos dizer eu te amo. Vamos dizer o Mestre caminha comigo e o Mestre me ensinou a dizer que ama. E é isso que eu quero. Vamos deixar o duelo mental, ou seja lá o tipo de duelo que for, para trás. Nós não temos mais tempo de ficar duelando com sentimentos, sem saber o que vamos dizer, o que vamos pensar. Vamos agir com o coração. O nosso coração, a nossa consciência nunca vai nos trair. Se nós entrarmos para dentro de nós, nós vamos ver que lá no fundo nós somos uma centelha divina do Pai. E essa centelha divina vai sempre nos guiar pelo melhor caminho, vai nos dar as melhores referências na caminhada. Então vamos confiar no nosso Mestre, confiar neste mentor que dioturnamente nos acompanha, nos intuindo, nos dizendo o que fazer, e a gente às vezes duvida e acha que tem que prevalecer a nossa opinião, o nosso querer. Vamos deixar o nosso querer ser levado, ser envolvido pela paz, pela serenidade que o Mestre nos envia. Aí sim vai dar tudo certo, porque está tudo certo. No momento em que nós nos dermos conta que tudo está no seu lugar, no momento exato, no lugar exato onde tem que estar, nós vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança neste Mestre grandioso que veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar a tolerância, a paciência, a resignação, e nós já estamos caminhando há um bocado de tempo, então já temos subsídios suficientes para, antes de agirmos, pensarmos: e se eu fizer assim? Vou prejudicar alguém? Vai ser ruim para alguém? Vou magoar alguém? Se eu tiver uma das 3 respostas, sim, eu vou parar. Vou parar e vou retomar a minha caminhada, quando eu não tiver nenhum tipo de contrariedade. Se tudo que eu for fazer, eu faça em nome do Mestre, faça em nome do que está gravado na minha consciência, benevolente, generosa, amorosa, vai dar tudo certo. Nós não temos nem que nos preocuparmos. E não é com grandes acontecimentos, é com os menores acontecimentos. O Pai nos acompanha dioturnamente. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que queremos, mesmo não nos impedindo de pedir. Ele sabe, mas Ele quer que nós peçamos, que nós tenhamos a humildade de pedir ajuda a Ele, de contar com a companhia dEle nas nossas dificuldades e também nas nossas alegrias. Porque temos muitas alegrias, meus irmãos, a gente não se dá conta, estamos encarnados. Temos nossos olhos para ver, temos nossas pernas, nossas mãos para tocar. Vamos agradecer, vamos ter gratidão pelo corpo perfeito que temos nesta encarnação. Vamos ter gratidão por poder olhar o irmão de caminhada e poder dar a mão para ele e atravessar a dificuldade com ele. Isso é um presente que Deus nos deu.
todo o bem que nós façamos foi Deus que amorosamente nos ensinou a fazer aquilo ali. Então vamos aprender, não vamos desperdiçar esta encarnação, muitas das vezes com dificuldades nossas, fazendo daquilo um grande tormento. Não vamos continuar atormentados, vamos aliviar a nossa mente, aliviar o nosso coração, abrir o nosso coração para o bem que nos chega a cada momento. Cada manhã que a gente acorda, a gente percebe o bem que o Pai faz por nós, porque muitos não acordam. E o acordar que eu falo não é abrir os olhos e levantar da cama, é aquele acordar do espírito, aquele acordar de perceber que nós temos um irmão maravilhoso ao nosso lado, que nos deu a vida e que torce por nós, sim, e que aposta que nós vamos nos melhorar. Então este é o acordar do espírito. O acordar do corpo é fácil, levantar da cama, acordar, sair caminhando, mas vamos meditar sobre isso, sobre a perfeição que temos na nossa caminhada, sobre tudo de melhor que chega a nós através da bondade e da misericórdia do Mestre. Vejam bem, meus irmãos, nós temos muito mais a agradecer até do que a pedir. Olhamos nossos irmãos de caminhada, quanta dificuldade estão passando. E nós estamos num lar que merecemos, um lar que tenha tudo que nos oferece para a nossa qualidade de vida. E tantos irmãos nossos não têm nenhum lar, não têm nenhuma casa. Casa e lar é diferente, não tem nenhuma casa para morar. Estão aí nos dando lições de gratidão, de humildade, de amor. Então vamos aprender com eles, vamos ensinar a nós mesmos como nos comportar, antes de querer ensinar o outro, porque cada um tem o seu momento de aprendizado. Se hoje eu valorizo determinadas coisas, amanhã eu não vou valorizar mais isso, porque a minha verdade hoje é uma, a minha verdade amanhã já é diferente. A cada minuto nós temos transformações na nossa psique, no nosso comportamento, na nossa moral. Então vamos, meus amados irmãos, nos observar mais e ver se realmente estamos caminhando, ver se realmente nós estamos aproveitando este momento da encarnação, quando tantos milhões de irmãos esperam na fila para reencarnar e nós já estamos aqui. Vejam que bênção é estar aqui e que bênção maior é estarmos aqui nesta caminhada espiritual, já compreendendo os ensinamentos do Mestre, já tendo vontade, meus irmãos, de acompanhar esse ensinamento, de aprender, de aplicar. Não importa se às vezes a gente aplica ele mais ou menos, se a gente ainda tem equívocos, não importa, o importante é tentar, o importante é saber aonde queremos chegar. E nós já sabemos aonde queremos chegar. Nós queremos chegar aonde o Mestre nos mostrou. É o caminho melhor, é a presença dele, é o amor dele no nosso coração, é acordar e olhar para o sol que brilha lá fora e dizer: meu Pai, muito obrigada por eu poder ver o sol. Muito obrigado pela família que eu tenho, onde eu tenho a oportunidade maravilhosa de resgatar algumas dificuldades de outras vidas. Muito obrigado, Pai, por estar aqui neste planeta de provas e expiações, tendo a oportunidade de resgatar, de me melhorar. Muito obrigada, Pai, por cada respiração, porque a gente esquece, a gente respira tão maquinalmente que a gente esquece de agradecer a respiração, porque sem ela nós não seríamos ninguém. Então vamos agradecer a nossa respiração, agradecer nossos olhos, agradecer nossos pés, nossas mãos que afagam, nossas mãos que constroem, nossas mãos que fazem o alimento, nossas mãos que abraçam, nossos braços que abraçam. Vejam bem, meus irmãos, quanta magnificência nós temos, quanta bondade desse Mestre amoroso nós temos para agradecer. Então não vamos nos reportar ao duelo, como diz o texto, duelando com sentimentos que a gente não quer mais, mas que a gente ainda está agarrado neles. Vamos soltar, não vamos mais duelar internamente, nem no nosso coração, nem na nossa mente. Vamos soltar. E no momento em que nós soltarmos todo esse negativo que nos permeia, nós vamos nos tornar seres humanos mais alegres, mais felizes e vamos querer sim viver a cada dia como se fosse o último. A cada dia tendo a certeza
de que nós vamos sair vencedores de tudo isso, seja as lutas internas, os duelos internos, seja as lutas externas, seja a pandemia, seja o que for. Vamos sair fortalecidos porque o Pai assim o quer e somos filhos amados dele. Então, neste momento, que nós possamos, queridos irmãos, voltar nossos olhos para o Mestre e dizer: muito obrigada. Gratidão por tudo. Gratidão pela vida, gratidão por tudo que somos e por tudo que seremos. Muito obrigado, Mestre, por nos acompanhar nesta caminhada. E encerramos o nosso tempo. Então, que o Mestre nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado e que assim seja.